Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Você está alegre com Jesus nessa manhã? Aleluia! Estava ali pensando, tem quase 5 anos, eu não sei o que é participar de uma ceia pela manhã. E hoje, por essa manhã, nós já damos graças ao Senhor, né? E temos a alegria de estar com os irmãos, mais uma vez, para compartilhar daquilo que o Senhor, Ele colocou em nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Esse foi o texto que Deus, Ele colocou no meu coração, e eu tenho plena convicção que o Espírito Santo de Deus, Ele já está e Ele é presente em nossos corações. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém? E todo esse ambiente foi preparado para Ele, para a glória dEle e para o louvor dEle. Mesmo assentados, segundo aos Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus. Aleluia! Todos encontraram? Nos diz a palavra de Deus. Só o versículo 17 eu quero que vocês leiam comigo. Eu prosseguirei com a leitura a partir do 18. Diga assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu vou prosseguir lendo agora. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós chegamos diante de uma oportunidade como essa da ceia do Senhor, eu estava pensando e recordando de que maneira poderíamos entender o que Paulo, ele quando fala desse ministério da reconciliação, uma vez sabendo que a segunda epístola aos Coríntios, Paulo está mais em uma defesa do seu apostolado, onde a igreja de repente ela muda-se, e começa a questionar o apostolado do Paulo, e o texto vai nos mostrar que Paulo ele começa a mostrar e dando continuidade acerca daquilo que ele vinha escrevendo para essa igreja. Paulo antecede esses capítulos falando sobre esse zelo, dizendo que ele, uma vez por ter conhecido o temor do Senhor, ele diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejo de vos gloriar e por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Uma das coisas que nós observamos, irmãos, em todo o tempo, é que eu creio que uma das coisas mais, maravilhosas das nossas vidas, é a experiência, quando nós ganhamos um presente. Todos se alegram quando recebem um presente. Eu ainda não encontrei uma pessoa que não gostasse de ganhá-los. E o costume muitas vezes de dar presentes é um dos símbolos que às vezes testifica essa questão de amor e também estima. E nós fazemos, entregamos ou damos presentes em ocasiões especiais, ou mesmo apenas para uma demonstração de um apreço e também consideração. Mas uma coisa que nós observamos é que normalmente costumamos presentear pessoas da nossa família,
ou pessoas talvez do nosso círculo de amizade, de fato, nós presenteamos e no nosso entendimento como seres humanos, aquelas pessoas que merecem receber presentes. Mas ao contrário do ser humano, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele é aquele que dá os presentes mais valiosos para aqueles que não merecem. E quando nós observamos isso, Deus Ele faz motivado não por aquilo que Ele pode ter, ou como uma barganha, ou de volta, ou por um utilitarismo, mas Deus faz motivado tão somente pela sua graça. Que em resumo, a graça de Deus é um favor imerecido. Ele faz porque não merecemos. E uma das coisas que nós vamos entendendo é que a Bíblia nos diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. E diz que vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós mudamos, nós deixamos de servir, nós decepcionamos, nós fazemos tudo, mas Deus não nos deixa de nos amar, de derramar a sua graça, de derramar o seu perdão, de nos conceder a oportunidade. E Deus vinha queimando no meu coração quando nós olhamos para esse texto, porque nós falamos tanto de Jesus, nós anunciamos tanto de Jesus, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, e agora se alguém está em Cristo, ele está dizendo, aleluia, ele já é uma nova criatura. Ele está dizendo: as coisas velhas, elas se passaram, e tudo se fez novo. Ele está falando está em. Meus irmãos, é interessante que quando nós vamos para a língua grega, nós temos 3 preposições muito importantes, que é a preposição anti, a preposição sim e a preposição em, aonde nós temos a preposição anti, que dá a ideia de algo contrário, da onde vem a palavra antipático, aquele que você não quer estar ao lado, você é contrário. Nós temos a preposição sim, simpático, você quer estar ao lado. Mas nós temos a preposição em, que significa empatós, significa estar dentro daquela pessoa. Já muda o aspecto, porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, ele estava acompanhando aquela viúva de Naim, ele teve empatós por aquela mãe. Significa que Cristo estava no coração daquela mãe. Significa que Cristo estava sentindo a dor daquela mãe. Significa que Cristo estava presente de uma forma tão profunda que ele diz: eu sei o que é passar por uma dor. E por isso Paulo agora está trazendo e está dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, Cristo está nele, ele está em Cristo, ele está envolvido por Cristo, ele está dentro do reino de Cristo, ele está todo envolvido. Paulo está dizendo isso. E nesse texto lido, irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo descrevendo alguns presentes da graça de Deus que ele um dia recebeu em Cristo Jesus. E esses presentes, eles são considerados as dádivas supremas de Deus, porque essas dádivas supremas, ela possui um valor permanente, ela possui um valor incalculável, e elas não podem ser comparadas às coisas deste mundo. E à luz dessa passagem, eu gostaria nessa manhã, desculpe, irmão, se eu trocar, que eu não estou mais associado a esses presentes da graça de Deus. E o primeiro presente da graça de Deus, o apóstolo Paulo já apresenta logo, no versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ele diz que o primeiro presente da graça de Deus em nossas vidas é o quê? Regeneração. E o que é regeneração? Regeneração nada mais é desse novo nascimento. A palavra regeneração significa aquele que por Deus agora ele foi refeito. E o texto nos dá uma ideia que regeneração nada mais é do que o quê? Uma nova vida em Cristo.
Por isso que ele está dizendo: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É interessante que nós olhamos aqui, irmãos, não somente esse ato divino, quando Deus refaz aqui, seria da criação, mas o produto de tal ato que é o quê? A criatura. As coisas antigas já passaram. Paulo está dizendo: houve um desligamento do mundo, houve agora um apego às realidades espirituais e celestiais, pertencentes agora à sua alma, porque você está em Cristo. É isso que Paulo quer dizer. E o primeiro presente da graça de Deus é a condição que só Ele pode nos dar: uma nova vida. É o sepultamento do nosso passado, é o renascimento para um presente abundante, com a esperança que nós estamos anunciando aqui, mas ela está apontando para um futuro glorioso e para um futuro também eterno, aleluia. E ao mesmo tempo, quando pela fé nós colocamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, Ele a reconstrói pela sua graça. É como se você nascesse de novo, é como se você revivesse para agora uma nova vida, é uma segunda chance. Você que estava caído, você que estava quebrado, você que estava enrolado, você que estava esfolado pela vida, você pode ser restaurado, você pode ser transformado pelo Senhor Jesus através da sua graça. Pois quando Ele entra em nossas vidas, irmãos, Ele vai promover uma transformação. E essa transformação, ela vai envolver todo o nosso ser por completo. Essa renovação vai mudar o nosso pensar. Essa renovação vai mudar o nosso modo de falar, o nosso linguajar, os nossos comportamentos. E o que acontece? O texto diz assim: eis que fizeram nova, ou seja, é uma cena que se modifica rapidamente. Aqui nós temos, irmãos, um período lá da língua grega, que é um Maurício, ele está dizendo: olha, passaram-se esse momento de uma forma particular, e Deus está criando algo em um estado perfeito, que tem então agora um lugar de uma vida contínua. Paulo está dizendo: se alguém está, ele não consegue mais voltar. Se alguém está, ele olha agora para frente. Se alguém está, ele pensa agora na eternidade. Ele não tem mais como retornar, porque ele foi envolvido pela graça de Deus. Ele foi envolvido pelo poder do alto, ele foi envolvido pela presença do Espírito Santo. Então ele é regenerado, ele tem uma nova vida. Você estava morto para Deus, mas Ele te deu vida espiritual. Ele transforma a visão da vida, e Ele começa a trazer agora, irmãos, e dar valores à luz da sua sabedoria. As suas prisões ou cadeias espirituais, elas são quebradas, já foram quebradas em nome de Jesus. Uma nova natureza agora é criada em você, e essa nova natureza agora ela é selada pelo Espírito Santo da promessa. A sua vida, ela vai mudar através da regeneração, já mudou pelo nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. E quando Jesus entra no deserto, na sequidão das nossas vidas, Ele transforma em mananciais de águas vivas. Oh, aleluia! E isso só acontece com aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é mais do que religião. Isso é mais do que bater um ponto de estar no culto. Estar em Cristo é estar pela fé, é andar com Ele pela fé, dia após dia, intempéries e mais intempéries, mas eu vivo por fé. Eu não vivo por vista, eu vivo a promessa, eu vivo aquilo que Cristo é.
Eu vivo aquilo que Cristo preparou. Eu estou em uma passagem. A minha morada não é aqui. Ele é o Senhor da minha vida. Eu enfraqueço, mas Ele me fortalece. Eu penso em desistir, mas Ele não permite. Eu penso em entregar tudo, mas Ele não desiste de mim. Eu achei que era o meu fim. Ele diz: agora estou fazendo nova todas as coisas. Jesus, através da sua graça, Ele nos refaz, aleluia. Isso é um presente do amor e graça de Deus que se recebe pela fé em Jesus. O presente da graça de Deus. Diga assim comigo: regeneração. Uma nova vida em Cristo. Aí Paulo diz: mas há um outro presente que o Senhor nos deu. No versículo 18 ele diz: ora, ele está dizendo que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus. E uma vez nos reconciliando, Ele nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Aí ele chega no 19 e diz: a saber, que Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo. Depois ele diz: e não imputando aos homens, jamais, as suas transgressões. E nos confiou, vai repetir mais uma vez, a palavra da reconciliação. Quando ele chega no 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores em Cristo Jesus, como se Deus, aleluia, exortasse por nosso intermédio. Aí ele diz assim: olha, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo: o segundo presente de Deus, da graça de Deus para nós, é a reconciliação. Ele faz questão de repetir a palavra reconciliação. Então, Deus nos presenteia com a regeneração, uma nova vida em Cristo. E o que é reconciliação? Reconciliação, irmãos, é a transformação completa nesse relacionamento agora entre o homem e Deus. E aqui nós percebemos que nesse texto, reconciliar nos dá a entender o quê? Que a obra de Cristo já foi um fato realizado. Nos dá a entender que seus pensamentos, eles são dirigidos agora pelo Espírito de Deus, que nele se move. E o que seria reconciliação? Amizade com Deus através de Cristo. Nós só temos acesso com Deus por causa de Cristo. Cristo é a ponte que esse abismo que nos separava nos religa novamente. Estamos na presença de Deus. A palavra que nós anunciamos é a palavra de Deus. Ela é iluminada em nossa mente pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, aqueles 40 homens que a escreveram. Mas nós a pregamos em nome de Jesus. Então, se nós olharmos, irmãos, esse trabalhar da palavra de Deus, Cristo está nos dando. Paulo diz que Deus, Ele faz isso na pessoa de Cristo, aonde entra o que nesse processo? A conversão, a santificação, e nos faz agora desse homem o tipo de pessoa que se pode acolher pela bondade de Deus. Irmãos, aqui nós temos esse sentido dessa exortação de convidar, de convocar, de exortar agora e chamar nesses versículos, nos revelando uma coisa que parece incrível. Todo homem que comete pecado, ele é inimigo de Deus. Quando vivemos na prática do pecado, nós trabalhamos contra Deus e os seus projetos de bondade. Nós terminamos promovendo o mal através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos. Mas esse segundo grande presente de Deus, através da sua infinita graça, olha o que é que o Senhor faz conosco. Ele não se conforma que seus filhos sejam seus inimigos. Você se conformaria que seus filhos fossem seus inimigos? Deus não se conforma com isso, aleluia. Por isso Ele mesmo tomou
providência para a nossa reconciliação através de Cristo Jesus. A sujeira do pecado, nós estamos aqui para celebrar esse memorial. Ele é agora lavado no sangue de Jesus. Aleluia. Ele é lavado no sangue de Jesus. E cada um de nós, o texto vai nos dizer, irmãos, que antes trabalhávamos contra os projetos de Deus. Ele nos convida agora: vocês agora não serão mais meus inimigos. Eu vou instituir vocês como embaixadores. Aleluia. Como embaixadores, o texto bíblico vai dizer: de sorte que somos embaixadores através de Cristo Jesus, como se Cristo agora, Deus exortasse através de vocês. Olha que Deus faz, exemplo, irmãos. Paulo, o Senhor diz: olha, tu verás o que vai acontecer com você. Sabe por quê? Porque aquele que perseguir agora, ele será perseguido. De perseguidor do Evangelho a pregador do Evangelho. É isso que Deus faz. Todos nós temos uma história aqui de regeneração e de reconciliação, mas tudo parte de Deus através de Cristo Jesus. Hoje eu estou lhe falando na qualidade de um embaixador da reconciliação. É isso que Paulo estava dizendo. Sabe de que maneira? Sobre a cruz de Cristo, que se colocou esse abismo, oh aleluia, entre nós e Deus, esse homem Deus que não tinha acesso. E por isso eu lhe digo: você precisa fazer as pazes com Deus. Reconciliar e fazer pazes. E se nessa manhã você está tendo essa oportunidade, faça suas pazes com Deus nessa manhã. Esse é o presente da graça de Deus. Você não pode continuar trabalhando contra Deus. Você não pode vencer a guerra contra um Deus santo, contra um Deus soberano, contra um Deus imanente, contra o Deus transcendente, onipotente, onisciente, todo-poderoso. Aleluia. Irmãos, não pode. Junte-se a Deus nessa manhã, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus já nos preparou. Quando vemos a levantar o pão e a tomar do cálice, olha que coisa maravilhosa, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que coisa maravilhosa. Você diz: eu faço parte dessa promessa, eu faço parte desse reino. Eu estou aqui em um ensaio, mas eu já faço parte das bodas do Cordeiro e serei servido pelo Senhor Jesus naquele grande dia. Então o ministério da reconciliação é a proclamação do que Jesus fez por nós na cruz. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo, irmãos, ele nos fala também desse presente da graça de Deus. Vamos recordar, diga comigo: regeneração, uma nova vida em Cristo, reconciliação, amizade com Deus através de Cristo. Aí ele chega no 21 e diz aqui: tem mais um presente da graça de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para que? Um propósito. Ele diz: nele fôssemos feitos justiça de Deus. E qual o presente da graça de Deus agora? Reconciliação, regeneração, reconciliação, e ele diz agora redenção. E o que é redenção? Justificação, posição correta diante de Deus. Imagine, irmãos, como foi para o Império Romano ouvir Cristo expressar na cruz a palavra romana da compra desse senhor de um escravo. Quebrava-se aquelas duplicatas de ceras nos pés daquele que outrora era dono, e o Senhor está dizendo: eu estou comprando, ele pertence a mim agora. E quando quebrava-se aquelas placas, ele dizia: tetelestai, está consumado, está pago a dívida, ele agora vai ser meu servo, ele agora
pertence a mim. E Cristo, quando está na cruz, e Ele está bradando, e Ele está clamando, aonde Cristo começa um ministério com uma multidão, resume-se a 70, desce para 12, vai para 3, se encontra sozinho, e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Ele chega um momento, Ele brada, e diz assim: Pai, tetelestai, e o Império Romano parou para ouvir. Ele está dizendo: está consumado. Aqueles que testificarem a expiação da cruz, eles serão agora escravos, no bom sentido de servos meus, porque eu sou Senhor agora das suas vidas. Eu estou fazendo pecado no lugar deles, eu estou me tornando maldito por estar no madeiro, por amor a eles. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, não existe um amor tão grande como esse. Aí Cristo chega para você e para mim, o mundo não vai entender, e nos torna justificados nele. Isso é redenção. Aleluia. A irmã leu aqui nessa manhã, estava testificando. A Bíblia nos diz lá em Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe por quê, irmãos? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Paulo está dizendo que quando Deus olhou, não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo está dizendo: eu morri no seu lugar. O meu amor é incondicional. Você não precisa fazer para ser, você precisa ser em minha presença. Por isso, irmãos, que é interessante que não vamos fazer mais nada pela salvação, no sentido que as pessoas usam sacrifício. Não, nós vamos fazer esforço, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. E é interessante que o terceiro presente da graça de Deus é a redenção. E a Bíblia nos afirma que o pecado tem uma consequência natural, que é aqui em Romanos 6, 23, que é a morte. O terceiro grande presente é a libertação agora do poder destruidor, do poder condenador do pecado. Mas Deus provou mais uma vez o seu grande amor para conosco. Ele diz: ei, essa cruz era para você, mas eu vou para o seu lugar. Ele tomou o nosso lugar. A cruz de Jesus não era dele, a cruz de Jesus era minha. A cruz de Jesus era sua, oh Espírito Santo de Deus. A cruz de Jesus era minha, era sua. Pois nela Jesus experimentou o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, o profeta Isaías vai dizer, fomos sarados. Ele estava dizendo: ele assumiu o meu lugar, irmãos. Não há motivo algum mais para deixar Jesus, para abandonar Jesus, para sair do reino. Entenda nessa manhã, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor testifique isso no teu coração. Aleluia! Não há mais razão para isso. Isso é redenção. Jesus, aquele que não tinha pecado, ele recebeu a condenação do meu pecado. Ele trocou de lugar comigo. E o texto diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Que presente maravilhoso. Deus pagou um preço caríssimo nos dando esses presentes. Eles custaram o sangue de Jesus. O Filho de Deus morreu no meu lugar. E para receber esse presente, é a apresentação das peças. É preciso nesse sentido. Lembra quando Jesus estava perguntando: mostre-me suas mãos. Nesse sentido, para receber, é necessário aqui, nesse texto, estar com as mãos vazias. Por que as mãos vazias nesse sentido do texto? Porque, irmãos, eles custaram o sangue de Jesus.
sem nada a dar em troca. As pessoas botam na mente porque ele parou muitas coisas e agora ele já é quase um crente, quase isso, eu não gosto dessa palavra. Aí ele vai se tornando amigo do evangelho, mas o Senhor está dizendo: ei, esse presente para receber é necessário estar com as mãos vazias. Não há nada em troca, nem religiosidade, nem boas obras, nem ser bonzinho demais. Na graça de Deus, Ele está com as mãos cheias para dar os presentes e colocar em nossas mãos aos pecadores que estão com as mãos vazias para receber. Deus está nos presenteando, já nos presenteou com a regeneração. Olha que presente maravilhoso, a regeneração. Eu tenho agora uma nova vida com Cristo. E você segurou esse presente? Aí ele diz: eu fiz por você uma reconciliação. Eu dei acesso novamente à presença de Deus. Através de mim agora você tem amizade com meu Pai. Você vai já junto com meu Pai. Mas eu quero te dizer que eu também te ofereço a redenção, libertação do poder do pecado através de Cristo Jesus. E nessa manhã então, igreja do Senhor, eu pergunto: você já recebeu esse presente? Se já, adore ao Senhor e viva como embaixador da reconciliação. Viva uma vida de gratidão a Deus por ter recebido presentes tão valiosos: a regeneração, nova vida, a reconciliação, um novo pacto com Deus, a redenção no sangue de Jesus. Eu sou liberto do poder do pecado. Mas se ainda não recebeu, você pode receber ainda hoje, porque o nosso Deus, Ele é aquele que tem as maiores dádivas para dar aos homens. Receba hoje mesmo os maravilhosos presentes da graça de Deus. Antes de passar para o pastor Walter, essa é a palavra de Deus, irmãos, que veio ao meu coração e eu transmito à igreja nessa manhã. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento mesmo assentados e faça um momento com Deus, bem breve. Eu vou orar pela sua vida e tenha a oportunidade de não ser mais uma ceia do Senhor. Eu tenho uma preocupação de apenas virmos para ser mais uma ceia, porque eu não posso faltar, mas não, nós estamos aqui para celebrar. Ah, Espírito Santo de Deus, é uma manhã, Senhor, de uma grande dimensão espiritual. Deus, eu não tenho dúvida da Tua presença real neste lugar. Ó Deus, o Senhor nos presenteou, Pai, esses presentes da Tua graça, Senhor. Ah, Pai, cada vida adentraram, meu Pai, aqui nesta manhã, Senhor, tiveram esse momento de clamor, de adoração, de busca ao Senhor. Tantas coisas estão acontecendo aqui nesse lugar, e nós somos presenteados pela Tua graça, Senhor. Nós temos agora uma nova vida em Tua presença, Senhor. Nós temos essa oportunidade agora que o Senhor nos deu de ir à presença do Pai, falar diretamente com Ele, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tão eterna redenção. Reconhecemos o Seu sacrifício, Pai, expiatório em nosso lugar. Ó Deus, nos faça celebrar a ceia com muito amor, com muita alegria, aleluia. Não olhar para aquele sofrimento na cruz como tristeza, mas como alegria. Ali estava a minha cura, ali estava o meu renovo, ali estava a minha vitória, ali estava um renascer para uma nova vida. Ó Deus, que em cada coração, quando pegarem esse pedaço de pão e esse cálice, Pai, sinta, meu Deus, essa presença de uma forma, meu Pai querido, gloriosa, como se já estivéssemos sendo servidos pelo Senhor, recordando a Sua morte, recordando, meu Pai querido, o Seu sofrimento. Mas Jesus ressuscitou e vivo está, aleluia. E nós estamos aqui para celebrar o Teu santo nome. Assim nós oramos ao Senhor, meu Pai, nesta manhã, para a glória do Teu nome, amém. E graças a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Amém. Quero convidar aqui a coordenadora Onísia.